Sejam bem-vindos para o nosso último podcast aqui diretamente da primeira Expo Coopera, aqui em Taquara, ao lado dos pavilhões do auditório da Facarte, né, que é uma parceira do evento, diretamente da nossa unidade móvel Sicredi Conecta, da Sicredi Caminho das Águas. E agora a gente vai encerrar com o Márcio Porto, presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, que também participou de um painel falando sobre o futuro do cooperativismo. Seja bem-vindo e, por favor, já pode começar dando nas linhas gerais, uma pergunta muito simples, né? Qual é o futuro do cooperativismo? Perfeito, boa tarde. Primeiro, parabenizar pela realização da Expo Coopera e assim como eu destaquei também durante o painel, 2025 é o Ano Internacional das Cooperativas e a ONU nos faz o convite que nesse ano a gente fale mais sobre o cooperativismo, traga para a sociedade em geral informações adicionais, envolva também o poder público, né, influencie políticas públicas, então tem um papel muito grande da Expo Coopera também dentro do Ano Internacional das Cooperativas de divulgar mais o cooperativismo. E estava, diria assim, nos bastidores e também no palco deste evento, a questão do desconhecimento do cooperativismo, o quanto nós precisamos falar mais sobre o que as cooperativas fazem, os diferenciais, as propostas, né, e a forma de trabalho de uma cooperativa. E o nosso painel também falou justamente sobre esses aspectos, né, sobre o impacto positivo que as cooperativas já geram nos dias de hoje, né, equilibrando tanto aspectos econômicos como desenvolvimento social. E existem pesquisas como a FIP, por exemplo, que fez pesquisas, duas pesquisas já realizadas, uma para o Sicredi lá em 2019 e uma pesquisa no ano passado, também bem completas, que mostram o desenvolvimento econômico e também bem-estar social gerados por cooperativas. Então, são várias pautas que a gente conversou. Claro que nos painéis a gente sempre tem que ser breve, né? Mas são assuntos que circularam aí pela Expo Coopera, falando sobre a importância do cooperativismo. Claro. E, bom, é uma área que vem crescendo, a gente já foi tão enriquecedor trabalhar aqui com esse nosso podcast aqui, que todo mundo que passou por aqui deixou um pouquinho mais, e eu confesso que eu entro nessa linha aí de desbravar o cooperativismo, que para mim foi muito enriquecedor. Cada vez que alguém sentava aqui para a gente conversar, eu fui aprendendo também um pouco mais do que é o cooperativismo, como ele atua, como ele funciona, e essa questão do desenvolvimento dele, que ainda tem uma margem muito grande aqui, principalmente localmente, Rio Grande do Sul e Brasil, né? É isto que o Rio Grande do Sul é um dos estados mais desenvolvidos no cooperativismo. Quando a gente olha os números nacionais, e aí são cerca de 22, 23 milhões de associados no país inteiro, associados a cooperativas, né? E no Rio Grande do Sul são 3 milhões e 800. Então, isso falando de todos os ramos, não só o ramo crédito. Então, de 23 milhões, cerca de 3.700 são gaúchos. Quando a gente olha dados específicos do cooperativismo de crédito, o Rio Grande do Sul representa cerca de 20% dos números do país. Então, estamos num dos estados mais desenvolvidos do país e mesmo assim a gente percebe oportunidades de falar mais sobre o cooperativismo, porque ele está hoje muito alicerçado em pequenas e médias cidades. O desafio do cooperativismo ainda é chegar em grandes cidades, chegar em pessoas que nunca tiveram o contato. E aí, ao falar sobre a questão do desconhecimento, as cooperativas fazem tantas coisas no dia a dia, mas além de produtos e serviços, o que mais enobrece o trabalho das cooperativas são as iniciativas de responsabilidade social. E essas são as que são mais desconhecidas. As pessoas conhecem produtos como seguro, consórcio, cartão, aplicações, empréstimos, porque são as commodities, como a gente chama. Mas o que a gente precisa fazer muito é falar, até mesmo aqui no Rio Grande do Sul, falar sobre o que as cooperativas fazem além da oferta de produtos e serviços. E eu citei no palco um exemplo, que é o Fundo Social do Sicredi. O Fundo Social é uma parte das sobras das cooperativas que são destinadas para projetos de entidades sem fins lucrativos. São APAE, escolas, associações culturais, educacionais, né? E o Sicredi, no ano passado, então em 2024, destinou 75 milhões em fundo social em todo o país. Destes 75 milhões, 30 foram para o Rio Grande do Sul, só Rio Grande do Sul, 30 milhões. Mas comparando 75 milhões do país com o Criança Esperança, que é um programa extremamente conhecido no país, o Criança Esperança destinou cerca de 16 milhões no ano passado. O Sicredi 75,
Criança Esperança E 16. quem as pessoas conhecem? E quem as pessoas conhecem é o Criança Esperança. Então, com esse pequeno exemplo de um dos projetos, demonstra o quanto as cooperativas fazem muito, já fazem muito, mas ainda comunicam pouco. E quando a gente fala sobre o futuro do cooperativismo, ou dizendo assim, o futuro é cooperativista, é porque a gente percebe que as cooperativas hoje já têm uma entrega elevada e o que falta é comunicar mais. Claro que a gente tem a oportunidade de ampliar a entrega também, e aí eu digo envolvendo mais pessoas, mais municípios, mas o lado da comunicação ele precisa vir junto. Então esse eu diria que é o desafio, que é um pouco do que a Marta Gabriel também trouxe no painel dela, né? O desafio da comunicação, né? Falarmos mais sobre o cooperativismo. O desafio de uma regularidade para essa comunicação, para estar sempre atento, sempre na mente das pessoas e que elas lembrem, né? Porque esse dado é fantástico, né? 16 milhões para o Criança Esperança e 75 milhões para as iniciativas das cooperativas é um absurdo de Que as diferente, pessoas né? desconhecem. Conhece, Exato. exatamente. Então essa questão de falar mais, ela envolve não só o presidente da cooperativa, os conselheiros, os colaboradores. Nós precisaríamos que, no caso brasileiro, os 23 milhões de brasileiros que são associados a cooperativas falassem mais sobre as cooperativas. Que cada associado se responsabilizasse por divulgar as ações da cooperativa, coisa que hoje não acontece. Temos um grande desafio, então. Temos. Grande desafio pela frente. Que é uma oportunidade. Eu costumo dizer que todos os desafios que a gente tem, eles se tornam oportunidade. Então, é a oportunidade de comunicarmos melhor. De novo, mesmo o Rio Grande do Sul sendo um estado privilegiado, com nível de desenvolvimento elevado, o Sicredi, por exemplo, tem a maior rede de atendimento do estado aqui. Nenhum banco tem mais agências do que o Sicredi tem. Quando a gente fala em oferta de crédito rural, o Sicredi, no plano safra passado, liberou 43% de todos os contratos do estado. Temos ainda cerca de 30% das pessoas jurídicas do estado são associadas ao Sicredi. Então tem um público muito grande que já movimenta com as cooperativas, principalmente em pequenas e médias cidades, mas, de novo, a oportunidade de crescimento são as grandes cidades, aquelas onde é que é mais difícil de chegar na comunicação um a um, porque o cooperativismo hoje ele se comunica, diria assim, de boca a boca. Mesmo que a gente tenha iniciativas de rádio, TV, jornal, mas a grande linha de comunicação das cooperativas que dá certo é quando um associado diz para o outro e ele relata a oportunidade ou relata como foi diferenciado o atendimento que ele teve na cooperativa. O exemplo, né? O O exemplo exemplo. que arrasta, né? Isso aí. E tu diria que é um pouco da questão do perfil das regiões metropolitanas, as pessoas estão mais fechadas a isso, estão mais preocupadas com ficar dentro de casa, sim. Porque tem um perfil, né? A vida no interior é diferente da vida na metrópole. Então, eu acho que isso tem um perfil que impacta nessa questão de desenvolvimento das cooperativas. Também, mas tem uma característica que numa cidade pequena todos se conhecem. Então as pessoas se encontram na rua e uma diz para a outra, olha, hoje eu fui muito bem atendido lá no Sicredi, ou a outra vai dizer, não, hoje eu não fui bem atendida, aconteceu isso, aqui. As pessoas no interior, elas contam o que aconteceu. Nas grandes cidades, não. E eu pego como exemplo, eu tenho apartamento em Porto Alegre e no prédio em que eu tenho apartamento tem 272 apartamentos. E tu Eu conhece todos conheço 5 moradores, talvez. Sim. E de nome fica só em 2. Aham. Por quê? Porque os horários são diferentes, as pessoas não se cruzam nos andares, quando muito num elevador. E então, em 272 apartamentos, conhecer 2 ou 5 é um número muito pequeno. Numa cidade pequena, de novo, as pessoas conhecem o vizinho. Puxa, tu viu o vizinho? Está se mudando. Ele foi promovido, foi desligado, a esposa está grávida, né? Então, esse contexto que existe em cidades pequenas de falar, muitas vezes até da vida alheia, Uhum. é o que ajuda o cooperativismo, coisa que não temos nas grandes cidades. E para além dessa parte de comunicar, tu acredita que o cooperativismo, a gente sabe que tem um lastro importante, tem uma possibilidade grande de se expandir, de crescer. Tu acha que tem algum outro desafio que deva ser esperado para o futuro breve? Eu diria que é ocupar os espaços, porque a gente tem visto os bancos fechando agências, e o dado de 2024 foram praticamente 1.800 agências que os bancos fecharam
ao longo do ano de 2024. Enquanto isso, as cooperativas inauguraram novos pontos de atendimento. Então, os bancos têm se retirado do interior, principalmente, e as cooperativas têm firmado posição, né, marcado presença em pequenas cidades. Então, muitas vezes o desafio é conseguir ter a velocidade suficiente para aproveitar essas oportunidades e levar o cooperativismo para onde ele ainda não está presente. Então, como eu disse, o Rio Grande do Sul tem um ambiente privilegiado, mas temos vários estados, como o exemplo do Nordeste, em que o cooperativismo é pouco presente ainda, e a gente tem muita oportunidade, mas nos falta velocidade, por vezes falta pessoas também, faltam colaboradores capacitados para essas regiões, para expansão na velocidade em que se poderia crescer diria assim, no ano de 2025, né? Então, Claro. existe um prazo de crescimento que se torna mais longo do que o que seria o ideal ou seria o aproveitável. Claro. Essa conexão, a gente viu que teve mais de 1.000 pessoas aqui presentes no auditório da Facate. Essa conexão, esse evento já foi um primeiro passo para esse tipo de situação, de comunicar melhor, de trazer mais pessoas, enxergarem esse mundo, correto? A gente pode esperar mais eventos como esse? Eu confesso que foi um número de participantes que me surpreendeu, porque primeiro que é a primeira edição, então a primeira edição geralmente é um número menor. Então, se na primeira já foram quase 1.000 participantes, quantos serão na segunda edição? Eh, Tem esse convite que a ONU nos faz por conta do Ano Internacional das Cooperativas, e talvez as pessoas estejam mais abertas a participar por conta deste ano importante, mas a gente precisa de fato criar o hábito de ter momentos de discutir o cooperativismo, de trazer mais pessoas. Então a Expo Coopera contribuiu muito nesse aspecto de divulgação do cooperativismo desse ano, né? Temos, eu dizia durante o nosso painel, assim como nós estávamos lá no painel, eu, o Álvaro, o Tarcísio Mineto e outras pessoas, quase todos os que estavam na plenária também poderiam ter vindo falar do cooperativismo. E aí tem uma reflexão que o Roberto Rodrigues, que já foi presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, ele dizia: nós somos muito bons de falar do cooperativismo entre nós mesmos, mas nós pecamos ou temos dificuldade ao falar para outras pessoas, né? Então, a pergunta é como é que a gente leva tudo isso que foi discutido aqui na Facate, leva para quem não esteve presente no dia de hoje. Então, se cada pessoa que esteve presente falar para uma pessoa a mais, nós já estamos aí com o evento tendo cumprido o objetivo dele. Legal, legal. E a gente está com a oportunidade agora de conseguir alcançar mais pessoas que não vieram ao evento hoje. Então, para encerrar nosso bate-papo, nossa entrevista, que tu pode falar para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo também, do porquê de ser cooperativista, do porquê entrar nesse ramo, nessa área tão importante e que está tão em voga e tão em desenvolvimento. Pessoal que não veio, tem oportunidade via internet saber. agora de saber, de Perfeito. comunicar não só entre nós, mas entre Para todos. fora. Bom, cooperativismo é um modelo de negócios diferente, né? Leva a participação, a democracia, participação econômica também, tem o compromisso com o desenvolvimento das comunidades. E aí eu pego como exemplo, e talvez com um exemplo fique muito claro, né? Durante as enchentes do ano passado, a reflexão é qual foi ou quais foram as instituições financeiras que apoiaram na reconstrução do Rio Grande do Sul no auge das enchentes, quando as cidades ainda estavam tomadas pela água. Quem estava apoiando com doações, com solidariedade, ou eventualmente já viabilizando linhas de crédito para a reconstrução? São poucas as instituições que fizeram esse papel durante as enchentes. E o convite que eu faço, então, passado esse momento das enchentes, é que as pessoas se lembrem quem estava junto naquele momento de maior dificuldade, porque possivelmente mesmo grandes bancos ou bancos digitais não estavam junto naquele momento, e as cooperativas sim estavam. E por que que as cooperativas fazem isso? Porque são empresas da própria região. O presidente da cooperativa mora numa região que foi atingida pela água, o vice-presidente também, os conselheiros, os colaboradores estão em uma cooperativa, todos nós vivemos junto as mesmas angústias e, por vezes, também as mesmas virtudes da região. Então, viver o que a região tem de bom e, às vezes, o que tem de não tão bom é o que faz a diferença do cooperativismo, porque ele acaba trabalhando para mitigar esses impactos negativos e potencializar as coisas boas.
Então, o convite para quem está nos assistindo, né? Busque conhecer mais sobre o que as cooperativas fazem, né? Se permita conhecer o cooperativismo e, por vezes, apoiar o desenvolvimento da sua própria região. A pergunta é: a instituição financeira em que cada um que está nos ouvindo opera é uma instituição que fomenta a própria região, ou o dinheiro que é movimentado aqui é levado para outro estado ou eventualmente para outro país? Porque a gente precisa, de fato, fomentar e valorizar quem desenvolve a própria região, que é o caso das cooperativas, que é o caso do Sicredi aqui também. Muito bem, muito bem. Fechamos então com chave de ouro nossos episódios do podcast. Para quem acompanhou só esse episódio, a gente tem mais de 10 entrevistas durante toda a primeira Expo Coopera aqui em Taquara. Tem muitos episódios para assistir, para conferir, para escutar no Spotify, enfim. Tem muitas plataformas para acompanhar e vários episódios e vários assuntos que são tão enriquecedores quanto esse último que, enfim, encerra a nossa participação. E ficamos o convite aí, ficamos com a ideia. Até a próxima e até a segunda Expo Coopera.